do residencial terapêutico. Muitas pessoas não entendem que um residencial terapêutico ele não é, apesar de ser considerado, de ter assim uma clínica psiquiátrica, ele não funciona como uma clínica psiquiátrica, né? Ele poderia até funcionar se eu passasse a ter médicos de plantão. Então, o residencial terapêutico ele tem uma função de ajudar famílias que, em algum momento da vida, os pais idosos têm um filho, uma filha, um sobrinho, uma sobrinha, que necessita de cuidados 24 horas, já tiveram lá os cuidadores, já alugaram apartamento, enfim, já fizeram uma série de tentativas, que algumas deram certo, outras não. E essas pessoas, né, esses familiares, eles precisam, né, de uma opção terapêutica para o seu familiar. E é claro que eu estou me referindo a essas pessoas mais idosas, mas isso não quer dizer que pessoas que já tenham, né, numa faixa etária, existem pacientes que já com 30, 35 anos já são considerados crônicos, né, já tem uma doença já bem instalada, já tem uma necessidade de assistência 24 horas. O residencial terapêutico ele se propõe a fazer essa mediação entre a sociedade, o mundo externo, né, e a família e o seu meio. Tá? Ou seja, o residencial terapêutico ele se propõe a fazer a junção entre a família e a sociedade. Como? Quem é a sociedade? Mas ele está dentro de uma instituição, ele está enclausurado. Não. Essas expressões, elas são estigmas. Essas expressões, elas foram criadas exatamente para poder impedir que essas pessoas tivessem uma assistência em saúde mental adequada. Quando a equipe de um residencial terapêutico ela chega para trabalhar, ela traz informações do mundo externo, ela traz questões. Isso não existe como você impedir determinados diálogos. Então, o funcionário chega, o meu amigo chega e comenta que pegou trânsito, que a filha teve que tomar um remédio, que o avô, o tio está internado. Então, isso tudo chega aos ouvidos, ao ambiente, e isso tudo é trabalhado. Os residentes, apesar de muita gente achar que isso é ruim, você está trazendo problema. Isso não é problema, né? Se esse residente estivesse em casa, ele talvez estivesse muito mais isolado, não saberia de fatos que acontecem na vida de outras pessoas. Então, aí, estourou uma bomba, estourou um rio, a questão do Rio Grande do Sul, eleições, jogos de futebol, campeonato, quer dizer, muitas vezes esses eventos sociais eles são considerados dentro de um residencial terapêutico como atividade. Então, essa função do residencial terapêutico, além dele criar um ambiente para essa pessoa com transtorno mental poder ter um convívio com outras pessoas que também têm problema com transtorno mental, alguns graves, mas são administrados, outros de uma complexidade não tão complexo, mas que precisa dos cuidados, né? Muitas vezes são pessoas, né, que não aceitam que tem uma determinada doença, não querem tomar remédio, e esse tipo de problema ele gera nas famílias
situações complicadas. Então, o Lar Protegido das Américas, ele funciona há 24 anos, exclusivamente fazendo exatamente isso que eu estou verbalizando para vocês. Nós temos o convívio social, atividades recreativas, atividades artísticas, um arte-terapeuta, com atividade com professora de educação física, temos nutricionista, ou seja, mas isso é uma clínica. Não é uma clínica, né? Não é uma clínica. Vocês podem achar, tem gente que fala que mas é uma clínica, tem enfermeira, e daí? Na casa, a família também bota equipe de enfermagem para cuidar de, mas tá na casa. Não, é enfermeiro. Então, hoje em dia existem hotéis, residências que têm equipes. O pessoal está no hotel, é clínica. Não é uma residência. Vocês vão ver que um residencial terapêutico, ele não tem a equipe não funciona como estivessem numa clínica, não há aquele clima de clínica, de fuga, de agitação, de vamos dopar. Essas expressões, elas não existem no residencial terapêutico, pelo menos no Lar Protegido das Américas. Não sei nos outros, né? Mas acredito que não. Acredito que todo profissional de saúde mental que se propôs a criar um residencial terapêutico deve ter estudado, deve ter. Alguns até mandaram escondidos pessoas aqui para saber como é que é o nosso funcionamento. Porque no Rio de Janeiro eu fui primeiro, né? Residencial terapêutico. Né? Eu não lembro assim, de nenhum residencial terapêutico assim, dessa monta, né? Com estrutura, né? Eu acho que existia um residencial do Estado, do governo, eles criaram, e não me lembro onde, se foi os militares, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, eles tinham esses locais. Mas o que eu estou tentando ser bem claro é para desmistificar essa ideia, né, de que o residencial terapêutico ele é uma clínica. Olha, a gente poderia até dizer que é um modelo de clínica, mas ele não funciona como uma clínica. A função de um residencial terapêutico é diferente de uma clínica. Numa clínica, a pessoa vai lá para tratar. No residencial, ela está lá para viver, conviver, para ela ter situações de conflito humano. Então, ela vai brigar com uma funcionária da equipe, vai ficar zangada com outro funcionário, vai dizer que um funcionário está falando mal. Isso tudo é trabalhado naquele ambiente. Uma microsociedade. Isso é um residencial terapêutico. Outro fato importante que existe é que o residencial terapêutico ele é um ambiente não hospitalar. Ou seja, quando a família vem, ela vem com uma ideia. Hoje em dia, para dizer assim de forma mais... Hoje em dia já existe até um conhecimento maior sobre o residencial terapêutico, né? Acho que a gente conseguiu, de certa maneira, eu me incluo aí, né? Mas eu e vários outros profissionais de saúde mental que sempre divulgaram, muitos psiquiatras indicavam, né, recomendavam. Então, acontece, né, algumas vezes, que o residencial terapêutico ele atende a um determinado paciente, né, um paciente residente, durante um período pós-internação no hospital ou numa clínica psiquiátrica tradicional.
que é isso? Isso aí a gente chama de prevenção, manutenção e pós-internação, né? A manutenção é quando ele sai, quando ele vem para o lar para fazer um ajuste de medicação. Então, a gente faz uma manutenção, né, da medicação. Que após internação também acontece isso. A pessoa sai, ele recebe alta de um hospital, de uma clínica, a família ainda não está estruturada para receber, o médico, o psiquiatra tem, né, prescreve e o paciente tem que tomar o remédio, né? Não há, e às vezes a família não tem como dar essa garantia, e muitas vezes as famílias, os psiquiatras, né, recomendam, né, primeiro, obviamente, que a família receba em casa, ou bota acompanhante, bota enfermeira, mas muitas vezes o residencial terapêutico ele preenche, né, no meu entender, no meu pensar, de forma muito mais eficiente, essa pós-internação, porque ele sai de uma internação, vai para um residencial terapêutico, e nesse residencial terapêutico a pessoa vai ficar 1, 2, 3 meses tomando remédio. Ou seja, ao ficar esse tempo tomando remédio, a pessoa vai perceber a evolução. Ela vai perceber que, ao tomar o remédio de forma adequada, tomar banho, conviver, é bom, né? É algo que pode ajudar no convívio dela com a sua família. Eu não sei se eu posso aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não sei se eu sair daqui, eu não quero encerrar a transmissão, mas eu quero abrir uma página aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão me vendo? Devem estar vendo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. É uma página aqui. Vou botar aqui em cima. Não sei se vocês estão me vendo. Vocês não estão vendo o texto, não, né? Vocês estão me vendo? Bom. Então, são adequadas, né? Já falei isso, né? Então, eu já falei das 4. Como é que eu vou chamar? De 4. As 4 funções, vamos dizer assim, né? Então, o residencial é um ambiente adequado, acolhedor, medicação prescrita, equipe preparada. O que é uma equipe preparada?